Novo Testamento tem 3 vezes a palavra cristão. Jesus surge num ambiente totalmente judaico. Como a gente olha de longe, dá a impressão que Jesus e aqueles que o seguiam estavam fundando uma nova religião. Mas não é o caso. Jesus se apresenta como alguém que está cumprindo as escrituras hebraicas. E originalmente todos os seus seguidores são somente judeus. Esse movimento cresce no Império Romano. E aí começa o lado ruim da coisa. Mas vamos lá. O povo judeu, né? Ele tem uma história anterior aos cristãos, porque os cristãos acontecem a partir da vinda de Cristo. Como que a gente pode começar esse papo com o tema, Sayão, resgatando essa história dos judeus? Como que é? Então, vamos lá, né? Primeiro assim, você não tem uma realidade isonômica o tempo todo quando você fala da história de Israel. Uma coisa é a realidade de Israel, do povo hebreu na época de Abraão. Esse pessoal vai caminhando na história, existe, vamos dizer, um desenvolvimento dessa consciência de fé. E esse povo passa por uma série de situações onde eles vão relacionar isso com a experiência deles com Deus e com o sofrimento, porque eles perdem Jerusalém, perdem o templo, vão para a Babilônia, voltam, sofrem na mão dos persas, dos gregos e dos romanos. E quando Jesus aparece no seu ministério na Galileia, é uma coisa interessante. O Novo Testamento tem 3 vezes a palavra cristão. Porque Jesus surge num ambiente totalmente judaico. Como a gente olha de longe, dá a impressão que Jesus e aqueles que o seguiam estavam fundando uma nova religião. Mas não é o caso. Isso. Quem estava lá Jesus não sentia isso. Se apresenta como alguém que está cumprindo as escrituras hebraicas. E não existia assim os judeus, existiam grupos diferentes de judeus na época de Jesus. Não era homogêneo? Não, tinha fariseu, saduceu, tinha tudo judeu. Zelotes, tinha o pessoal de Qumran lá, que muitos associam amplamente com essênios. Então assim, grupos diferentes. E aí o que acontece? Jesus então apresenta, e o movimento de Jesus vai crescer, e originalmente todos os seus seguidores são somente judeus. O que acontece? Esse movimento de Jesus, que aí depois eu vou até conversar com a Aline aqui, a gente tem uma conversa sobre a fé na sua expressão particularista e a sua vocação universal. O judaísmo tem uma tradição que se ambienta desse particularismo. Nós somos um povo diferenciado, um povo que Deus resolveu agir na história, mas na verdade nós temos uma missão diante do mundo. Então o cristianismo primitivo pega essa veia. Então ele se torna como se fosse assim um judaísmo universalizado. Ele se abre para todo mundo. E aí o que acontece? Essa galera do mundo greco-romano começa a ter acesso, digamos assim, a um judaísmo menos exigente do ponto de vista legal, que era tipo o perfil dos fariseus. Os fariseus queriam cumprir a coisa tudo à risca. E aí, então, eles falam, poxa, os princípios éticos e morais, os princípios sociais e familiares, e a espiritualidade que tem a ver com essa direção de Deus e o amor de Deus chega a nós sem que eu precise passar, digamos assim, por toda essa burocracia judaica. Então, esse movimento cresce no Império Romano, e aí que começa o lado ruim da coisa. O lado ruim é que, como esse pessoal não teve a sua experiência, muitos desses no ambiente romano e europeu, eles passam a ver a realidade do Novo Testamento com óculos gregos e romanos e distanciados de Israel. Por exemplo, o Novo Testamento critica os judeus. Mas por quê? Isaías também critica o povo de Israel. Eles criticam dentro de casa. Então, assim, quando se fala de judeus, por exemplo, às vezes é uma coisa de galileus contra judeus. Ou seja, a galera da Galileia contra o pessoal da Judéia, porque lá estava o centro religioso e a coisa estava meio complicada naquele tempo. Quando esse pessoal olha de longe, ele fala, tá vendo? Os judeus são malditos. Os judeus rejeitaram e mataram Cristo. Então eles são especialmente perversos. Aí começa... A raiz do problema está nesse pensamento? É uma das raízes. A outra raiz... Porque já existia perseguição aos judeus antes disso. Tinha, mas por quê? Porque o judeu não baixava a cabeça para o imperador, nem para o persa, nem para o grego. Ele falou, você vai ter que adorar o meu Deus aqui. Você vai. E aí o judeu é o tipo chato da antiguidade.
Mas é verdade, porque os judeus eram exatamente o oposto da cultura greco-romana. A cultura greco-romana colocava, por exemplo, no centro o corpo humano. O ser humano. O ser humano e o corpo. Então, os esportes nus e a perfeição do corpo humano. E o judaísmo diz, pega leve, se veste. O foco não é o corpo físico, e sim é Deus, é a alma. Também os greco-romanos acreditavam que os judeus eram preguiçosos. Ah, é? É, porque os judeus trabalhavam 6 dias por semana. O mundo greco-romano não tinha o conceito do sábado, do dia de descanso. Também, eles não entendiam se os judeus tinham fé ou não, porque quando os gregos ou os romanos entravam no templo, eles viam uma estátua, eles oravam para a estátua. Imagens, e judeus não tinham imagens. E eles chegavam e olhavam para as sinagogas, olhavam para os lugares, não tem uma imagem, eles diziam... Esse pessoal não acredita em Deus, o que eles estão fazendo? Eles olhavam aquilo e diziam que tá alguma coisa errada. Chegou, inclusive, os gregos pegaram o templo de Jerusalém e colocaram uma imagem pagã dentro. E aí os judeus se revoltaram e fizeram a guerra dos Macabeus. E conseguiram derrotar o Império Grego, inclusive, e expulsar eles de Israel. Mas era todo o tempo esse atrito. O mundo que eles conheciam, que era um mundo que trabalhava 7 dias por semana, que o corpo... era o foco, adoração a vários deuses, era um atrito constante, porque também a adoração era um dos pontos principais. E a alimentação também, né? Então, quando eles chegavam em Israel, eles diziam, não, vocês têm que fazer como nós queremos. Então, eles chegavam, por exemplo, na Síria e diziam, ok, vocês têm 100 deuses, vocês vão adorar também o César e fazer sacrifício a ele. O César fazia parte da adoração, tinha que adorar César como um deus? Ou como um deus. É mesmo? Acontece no primeiro século. Então eles chegavam e diziam, ok, tu vai adorar mais um deus, e para eles a gente já tem tantos, ok, a gente faz sacrifício para mais esse. E os judeus diziam, não, a gente só tem um deus. E para os gregos e para os romanos isso era uma afronta. Quer dizer, se tu não está sacrificando para o nosso César, para os nossos deuses, tu não o que é capaz, né, de fazer. O que tu é capaz, quer dizer, tu é nosso traidor. E era o único povo que se negava a fazer. Quer dizer, quantas províncias Roma tinha? Roma controlava quase todo o mundo antigo. E a única província chata, como tu muito bem falou, eles eram considerados chatos. E os romanos tentaram combater isso, os gregos tentaram combater isso, tentaram apagar o judaísmo da história. Por exemplo, tem uma história que eu acho bem interessante. Adriano, no ano 130, os judeus já tinham se revoltado várias vezes. Os romanos já tinham destruído o templo de Jerusalém, não tinha mais nem templo, e os judeus continuavam enchendo o saco dos romanos, e os judeus queriam fazer as coisas à sua maneira e não à maneira romana. E aí Adriano, que era imperador, ele diz, ok, vamos resolver o problema de uma vez por todas. Não matando, expulsando, porque os judeus são milhões, é um povo enorme, não tem como simplesmente apagar o povo todo, eles vão apagar o judaísmo. Ele pega e reconstrói Jerusalém. Jerusalém tinha sido destruída e reconstrói Jerusalém como uma cidade pagã. Ele pega no local do templo de Jerusalém e coloca um templo pagão. Porque se os judeus iam orar lá, agora tem outro templo, eles vão orar lá. Ele muda o nome de Judeia, porque que nome mais judaico que Judeia, província Judeia, para a província Palestina. Jerusalém, Pélia Capitolina. Ele faz um plano inteiro que custa uma fortuna para mudar Israel. Para apagar a história do povo de Israel. E ele faz de tudo e no final, o que acontece? Os judeus se rebelam mais uma vez. Contra isso, os judeus, 2 anos depois dessa reforma em Israel, essa reforma política, geográfica, arquitetônica, religiosa, os judeus se rebelam e aí Adriano disse, ok, cansamos, e aí ele vai matar e expulsar a maior parte dos judeus de Israel. Essa é uma carnificina, uma destruição horrorosa. A gente sempre fala da destruição do ano 70, que destrói o templo como a pior. Não foi a pior foi a destruição de Adriano. Porque Adriano tentou apagar os judeus da história, primeiro religiosamente, culturalmente, e quando ele viu que não ia funcionar, aí ele vai simplesmente fazer uma carnificina, e aí os judeus passam a ser minoria em Israel. Por Adriano, não antes, vai ser só a partir do ano 136 que os judeus passam a ser minoria, até 1948. Quer dizer, até a independência do Estado moderno de Israel. A gente está falando aí de um período de 1900 anos que os judeus vão passar a ser minoria. E tu vai ver que não adianta. Os judeus foram expulsos de Israel, foram exilados pelo mundo, foram perseguidos. A gente está falando das cruzadas, Inquisição, de um holocausto, de tantas perseguições. E ainda assim, 1900 anos depois, os judeus voltam, falando o mesmo idioma, adorando ao mesmo Deus, seguindo as mesmas tradições. Obviamente, a religião vai evoluir, ela vai se adaptar, mas... nada adiantou.